Bom, pessoal, boa noite. Essa é a quarta parte das emergências hipertensivas, a quarta e a última aula. Se vocês chegaram até aqui, vocês já devem ter compreendido boa parte do que se deve fazer, né, numa emergência hipertensiva. E agora a gente vai falar somente sobre mais as duas patologias que faltaram, e não menos importantes, tá? Então, vamos começar aqui com um caso clínico, tá? Isso é um pouco diferente para não ser maçante. Vamos tratar aqui um caso clínico que vocês é um plantonista de uma unidade de pronto atendimento, de pronto-socorro, estava com as fichas zeradas e estava pronto para ir tirar o seu cochilo. Pô, trabalhei bastante hoje, 3h47 para zerar as fichas. Beleza. E só que o senhor Edivaldo acabou dando entrada na emergência com uma boca espumando, certo? Logo quando vocês pensam assim, pô, um paciente com uma boca espumando, a gente está pensando que a gente acaba lembrando de que raiva? Não, a gente tem que sempre acabar vendo o aspecto daquele paciente, como é aquela espuma. Acaba que uma espuma rósea acaba chamando a atenção para algumas patologias. Então, de um breve relato de um amigo que veio junto com ele, tratava-se de um paciente de 62 anos, previamente hipertenso, diabético, teve um AM pré 2017, informação importante. Acompanhante do paciente fala que ele já se queixava dessa falta de ar há 3 dias, mas se recusava a procurar assistência médica. Informou também que não estava usando as medicações de maneira regular, né? Perigoso. Então, foi identificado rapidamente que o paciente se encontrava em algum critério de instabilidade assim, mais visual, estava muito taquipneico, muito desconfortável da respiração e foi levado para a sala vermelha. Na sala vermelha foi feita uma avaliação segmentar rápida em que se avaliou vias aéreas estavam pérvias com uma secreção rósea pela boca. Taquipneico desconfortável com crepitações bilaterais até ápice. Taquicárdico bem perfundido, pulso cheio, então não estava chocado, né, nesse sistema. Glasgow estava de 14, o paciente estava um pouco agitado, confuso, será que era da hipóxia? Pupilas isocólicas fotorreativas sem aparente déficit de motores sensitivos. Ao mover o paciente, encontramos ele taquicárdico, desaturando e com níveis tensionais bastante elevados. No raio-x de tórax, observamos uma grande cefalização de trama, junto com sinais congestivos e linhas B de Kerley. No ECG, de forma resumida, observamos apenas um ataque cardíaco sinusal com uma sobrecarga ventricular esquerda importante, certo? Com um padrão strain ali em V4, V5 e V6, não um padrão isquêmico. O estacístole ali também, mais para a esquerda do ECG. Então, pessoal, acabo vos perguntando o que fazer. Realizar a intubação orotraqueal precoce para melhorar a oxigenação do paciente. O paciente estava saturando mal, né? 78%. Realizar um bolus de furosemida venoso, 1,5 mg por quilo, e aguardar o seu efeito. C. Realizar 4 mg de morfina IV para conforto ventilatório, o paciente voltar a ventilar de maneira mais confortável. D. Utilizar VNI somente em último caso, quando o paciente já está perdendo a consciência para segurar a intubação e ele voltar à consciência. Ou nenhuma das vacinas. Então, pessoal, aqui esse caso foi mais uma ilustração, uma provocação, uma brincadeira, que na realidade nenhuma dessas alternativas elas estariam corretas, né, para estarem sendo utilizadas em um paciente vítima de um edema agudo de pulmão, que é o que nós estamos diante agora neste momento. Paciente com um raio-x com gesto daquele jeito que nem deveria ser feito, pois o edema agudo de pulmão estava claro e evidente na nossa frente. É um pulmão hipertensivo, nesse caso, certo? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar é o que é o edema agudo de pulmão? Muitas pessoas acabam falando que o edema agudo de pulmão tem uma relação com a insuficiência cardíaca, então, há pessoas que têm menos reserva funcional da insuficiência cardíaca
acabam levando o sangue para dentro do pulmão. Mas o edema do pulmão não é sangue dentro do pulmão, né? E o paciente com a insuficiência cardíaca, mas o problema dele está no pulmão, como é que isso acontece, né? Acaba que às vezes esses questionamentos às vezes não estão muito claros na nossa cabeça e a gente vai tentar revisar isso daqui, na parte do edema agudo de pulmão. Mas o edema agudo de pulmão, eu gostaria de começar dizendo que, de maneira bem simples, bem conceitual, nada mais, nada menos do que água no pulmão, certo? Água nos alvéolos. E como é que essa água ela vai parar nos alvéolos? Então, aqui eu gostaria de fazer com essa esquematização aqui, em que a gente tem o corpo, né, representando o elo entre os dois lados. Percebam que como se isso aqui desse volta, uma volta, tá? O corpo sendo o completor dessa volta, em que a gente vai ter a circulação pulmonar e a circulação corpórea, né, arterial para o corpo, né, sistêmica, certo? E a gente tem os esquemas de pré-carga, que vai ser considerada no edema agudo de pulmão um retorno venoso, né? Então, quanto mais retorno venoso, a gente clinicamente infere que retorno venoso está diretamente relacionado à pré-carga, certo? A gente vai ter na circulação pulmonar essa quantidade de líquido vai passar para o coração, e esse coração ele vai ter que ejetar um sangue novamente para o corpo, mas para ele ejetar esse sangue para o corpo, ele vai ter que vencer uma pressão, vencer uma força que já existe lá, que é a pressão da resistência vascular, a pressão da válvula aórtica e da própria aorta, e ela é chamada de pós-carga, que ela está ali pareada com a pressão diastólica. Percebam que aqui nessa esquematização, a seta da pré-carga está elevada, a seta da circulação pulmonar também está elevada, mas a seta da ejeção do coração para o corpo está um pouco diminuída por conta que existe uma pós-carga elevada, que é a nossa pressão arterial. Então, a nossa pressão arterial não está deixando a gente fazer com esse fluxo sanguíneo que nosso coração consiga trabalhar e tirar o nosso sangue da circulação pulmonar. E aí, essa água acaba se acumulando na circulação pulmonar, certo? E o que acontece quando ela se acumula na circulação pulmonar? Então, nosso pulmão, nós temos uma unidade funcional, que é o alvéolo. Do alvéolo, a gente vai ter algumas pressões que elas precisam estar equiparadas para que ele funcione de maneira adequada. O ideal é que não haja líquido no nosso alvéolo, para que a gente tenha uma maior área de difusão dos nossos gases, o gás CO2 e o gás O2, no caso, o CO2 para expirar e o O2 para a gente inspirar. Sendo que quando a gente tem essa água na circulação pulmonar aumentada, a gente tem muito líquido em um pequeno espaço. Esse muito líquido em um pequeno espaço vai fazer com que a nossa pressão hidrostática se eleve, certo? E o que combate a pressão hidrostática? O que faz com que ela se equilibre e esse líquido não extravase para o alvéolo normalmente? Temos aqui, contrabalanceando ela, a pressão coloidosmótica, percebam setinhas bem pequenininhas, porque ela é mais fraquinha, né? E temos também a pressão alveolar. Sim, a pressão do ar dentro dos alvéolos provoca uma pressão em que ele acaba comprimindo toda a parede alveolar e empurrando para dentro os líquidos de volta para o vaso e também acaba empurrando o oxigênio, né? Essa pressão alveolar. Só que quando a pressão hidrostática, como vocês podem ver que ela está bem na acetona, bem mais grossa, ela está bem maior do que todas as pressões, existe esse desbalanço, então a água acaba por se acumular no alvéolo. Então, Hugo, como é que podemos atuar? Como é que a gente pode tirar essa água da circulação pulmonar, desde fazer com que ela pare de se acumular nos alvéolos e a gente interromper esse mecanismo do edema do pulmão? Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em um lugar e a gente tem uma torneira aberta enchendo um balde, e esse balde está transbordando de água e está molhando tudo, o que a gente deve fazer é pegar um copo e ficar tirando a água do balde, ou a primeira coisa que a gente faz é desligar a torneira, fechar a fonte dessa água que está fazendo transbordar.
Então, parece muito mais lógico a gente realmente fechar essa torneira, ou pelo menos tentar diminuir ela, inicialmente, antes de tentar tirar essa água, certo? Então, a gente acaba atuando muito, inicialmente, a nossa primeira medicação ela tem que ser pensada para se atuar na pré-carga, certo? Atuando na pré-carga e fazendo ela diminuir, a gente já vai fazer com que um pouco dessa água no pulmão diminua. Que imagine, antes chegava 100%, 200% de água no meu pulmão, estava chegando muita água. E meu coração, trabalhando forte, bem, agora que ele tinha uma demanda maior, ele tirava até 120%, ele conseguia exceder 20% da capacidade normal dele, mas mesmo assim não era o suficiente. Eu atuei na pré-carga e fiz com que esses 200 virassem 100 de novo, e aquele coração que já estava sobrecarregado, ele continuando mantendo os 120% dele, ele consegue ter um pequeno lastro e começar a tirar um pouco dessa água também de dentro do alvéolo. Então, só de atuar na pré-carga, a gente já vai, na realidade, atuar em 2 pontos. A gente vai atuar na torneira, ou seja, no retorno venoso, de quanto essa água vai encher aquele balde, e a gente também vai atuar na redução da pressão. Quando a gente atua na redução da pressão, a gente acaba também reduzindo um pouco a pós-carga, certo? E essa redução da pós-carga vai fazer com que o nosso coração consiga trabalhar melhor. Ele que antes estava prejudicado, não conseguia exceder aquele 120%, agora ele já excede isso, já vai para 140%, 160% da sua capacidade que ele tem, se esforçando mais um pouco, então ele consegue injetar um pouco mais e consegue tirar mais um pouco da água do pulmão, certo? E por fim, nada fazendo efeito, né? Depois de ter atuado nesses pontos importantíssimos da fisiopatologia, a gente também pode exercer uma pressão sobre os alvéolos e aumentando a nossa pressão alveolar. E assim empurrando diretamente essa água para dentro do vaso e fazendo com que ela fique lá dentro, certo? E tirando também forçosamente a água da nossa circulação, não da circulação tanto, né? Mas tirando pelo menos do alvéolo, que é o que está gerando a hipóxia e o edema agudo do pulmão. Então, o nosso manejo farmacológico ele vai se basear principalmente na nitroglicerina, é uma medicação fantástica para tratar edema agudo do pulmão. Edema agudo do pulmão vocês vão pegar em todas as especialidades, vai ser uma das patologias mais comuns que o médico acaba pegando, então vocês têm que saber tratar, certo? Então, a gente vai sempre trabalhar com a nitroglicerina ou Tridil, no caso que é o nome comercial. A dose dela, ela vai variar de 5 a 400 microgramas por minuto, quando a gente faz ela em bomba de infusão, mas a gente tem que tratar o edema agudo do pulmão agressivamente. Já deve começar ele com doses altas. E já existem recomendações com bastante segurança em que a gente pode fazer logo um bolus de 1 a 2 miligramas venoso de bolos para fazer uma vasodilatação, ativar essa vasodilatação e também exercer uma função lá na pós-carga, fazendo com que a gente desligue a nossa torneira, chegue menos líquido para o nosso pulmão e também atue na pós-carga, fazendo uma redução da PA importante e fazendo também com que esse nosso paciente ele consiga injetar mais sangue. Então, é a pedra angular do tratamento e é o que tira o paciente do edema agudo do pulmão, é a nitroglicerina. Certo? Porque o que a gente tem muito sangue, muita pressão dentro da circulação pulmonar, que não deveria ter ali, e pouco sangue dentro da circulação corpórea. Então, por esse motivo, não adianta a gente utilizar medicações que vão atuar na circulação corpórea, porque ali tem pouca água, ali está com pouca pressão, certo? Às vezes tem uma pressão elevada, mas ali não tem muito líquido. Até muitas vezes você pode ver que a furosemida, nesses pacientes, elas não vão agir de imediato. Elas vão demorar cerca de 30, 40 minutos para começar a fazer seu efeito. Por quê? Está com pouco líquido naquela circulação, está com pouco líquido que vai ali pelo pulmão, certo? Então, nesse caso daqui, a gente deve redistribuir esse líquido primeiro, fechando a nossa torneira, melhorando a ejeção do nosso coração
E aí depois a gente vai conseguir utilizar a furosemida. Mas a terapia da furosemida é uma terceira linha. A terapia da parte da paciente do pulmão, a gente vai fazer nitroglicerina, VNI, depois que a gente tirou ele da fase principal, estabilizou ele, a gente entra com a furosemida para a gente fazer com que haja uma redução volumétrica. E aí, porque a gente já redistribuiu esse líquido já voltou para a circulação sistêmica novamente, e a gente vai conseguir fazer uma diurese adequada, certo? Então, não dá para fazer furosemida e esperar, tá? Outra coisa, que estava lá nas perguntas, a AVNI, o uso dela é precoce, a gente não usa ela para evitar intubação. O paciente ele precisa ter nível de consciência para usar a AVNI. Se ele não cooperar com a ventilação do VNI, aquele paciente ele tem uma indicação formal de ser intubado. E caso haja uma terapia refratária, a gente já está usando a dose máxima da nitroglicerina e o paciente ele ainda está muito hipertenso ou está com edema pulmonar refratário, nós podemos utilizar o nitroprussiato para tratar essa pressão, que ele é mais poderoso que o Tridil para redução de pressão, mas ele tem menos efeito venoso. Então, acaba que a gente vai utilizar essa medicação caso a nossa pós-carga estiver muito elevada e está sendo refratário ao Tridil. Tá? Também a intubação orotraqueal, nesses casos, principalmente quando o paciente está sonolento, não cooperativo, está perdendo a consciência. Avaliar na hora da intubação, utilizar drogas de sedação cardioestáveis. E podemos abrir mão também da dobutamina, que é uma medicação que ela vai fazer um efeito inotrópico positivo e vai aumentar o volume sistólico. Então, vai fazer com que mais sangue se ejete do coração e vença essa pós-carga. Agora, cuidado com a dobutamina, porque a dobutamina ela tem um efeito vasodilatador, principalmente inicial, apesar de ser inotrópico, ela vasodilata. Então, pacientes hipotensos não podem utilizar a dobutamina, tá bom, pessoal? E a gente sempre vai tratar as causas de descompensação. Foi um novo infarto, não está aderindo às terapias medicamentosas, está com alguma infecção, está fazendo algum hábito de vida que está fazendo com que leve ele a ter novos edemas de pulmão, a gente faz um segmento clínico e laboratorial, tratamos a causa e solicitamos vaga de UTI para esse nosso paciente. Hipertensão acelerada maligna. A hipertensão acelerada maligna, na realidade, ela foi juntada, né? Antes existia o conceito de hipertensão acelerada e até o conceito de hipertensão maligna, em que a hipertensão acelerada ela é classificada unicamente com os mesmos sintomas da hipertensão maligna, só que a acelerada, em vez de ela não tinha papiledema, ela tinha no olho ou na retina, ela tinha alguns exudatos retinianos ou até mesmo hemorragias retinianas, mas não tinha papiledema, e na maligna, se existia o papiledema. Lembrando que a hipertensão acelerada maligna é que a gente já falou. Vamos fazer um fechamento aqui que, na realidade, a hipertensão ela afeta todos os órgãos que estão comunicando a artéria, que a artéria está se comunicando. Então, acaba afetando o coração, rins, o cérebro, que eu não acabei botando aqui, certo? Aqui para demonstrar aqui no retinoscópio, em que a gente tem aqui na esquerda uma retina normal, uma papila normal bem delimitada, vasos bonitinhos também, certo? E aqui a gente tem um papiledema à direita, em que a gente não consegue definir a fóvea muito bem, tá? E também temos hemorragias, uma hemorragia retiniana ali, um pouco mais à direita do papiledema. Alterações renais, que a gente pode ter da nefroesclerose maligna, lembrando que cerca de 25% do débito cardíaco vão para os rins. Então, quando se eleva bastante essa pressão arterial, a gente vai elevar bastante o fluxo renal. E esse fluxo renal ele vai fazer dois mecanismos de lesão do endotélio vascular renal. Vai fazer um tipo de endoteliite obliterante, que vai fazer uma inflamação desse endotélio vascular
e vai fazer uma proliferação desse endotélio vascular dos rins, fazendo com que eles desenvolvam esse aspecto de casca de cebola. É quase um processo de corpo pulmonar, uma hipertensão que acaba fazendo um engrossamento arterial, fazendo com que exista uma hipertensão renovascular e essa hipertensão não gere uma perfusão adequada do rim. E uma não perfusão adequada do rim gera uma hipertensão, e isso vai gerando um mecanismo de looping, né? E vai fazer uma perpetuação até que o rim ele seja até totalmente esclerosado, certo? Também temos a opção também dessa hipertensão ser tão acelerada, tão forte, que ela pode gerar uma necrose fibrinoide também nas nossas artérias aferentes dos nossos rins. E a gente deve diagnosticar esse paciente. O diagnóstico ele não é muito bem fechado, não tem critérios, assim, a gente deve suspeitar disso, principalmente quando a gente tem uma hipertensão grave, acelerada, em que a gente tem acometimento de outros órgãos, mas o rim ele pode ser um único órgão ao estar sendo acometido. A gente tem que sempre lembrar da hematúria, sim, ele pode sangrar, a pressão bastante elevada, a diminuição do volume urinário, a gente deve somar urina e função renal que vão estar alterados certamente nessa patologia. O tratamento vai ser o mesmo tratamento como se fosse para o cérebro, tá? Porque o rim a gente também tem que tomar bastante cuidado, pois o seu mecanismo de regulação do fluxo renal também ele é um dos mecanismos mais robustos que a gente tem no corpo, principalmente pelo sistema renina e angiotensina aldosterona. Então, imediatamente a gente faz uma redução pequena dessa pressão arterial e aí depois, nas próximas 24 horas, a gente vai fazer 25% dessa PA inicial, lembrando que a gente vai abusar de doenças hipertensivas orais para fazer essa redução dos 25%, e depois a gente vai otimizando cada vez mais, quase que semanalmente, esses antihipertensivos até chegar no terceiro mês de antihipertensivo oral, em que a gente vai ter uma pressão dentro dos valores da normalidade. Nós não devemos baixar demais essa pressão arterial, porque uma redução abrupta da pressão arterial vai fazer uma não perfusão renal, e essa não perfusão renal não vai fazer uma taxa de filtração glomerular. Então, vai causar uma insuficiência renal aguda e importante no nosso paciente, certo? Caso a gente não consiga fazer isso de maneira adequada e o paciente evolua com insuficiência renal ou pela própria hipertensão que você não controlou, ou por uma hipotensão que você causou, então você fica entre a cruz e a espada, tem que ficar bem ali no meio do caminho, tentando controlar e manejar com os exames laboratoriais e com a coisa principal, que é a primeira resposta que você que é a diurese do paciente. Caso tudo seja refratário, pode-se fazer uma terapia substitutiva renal nesse paciente, que no caso, a hemodiálise. Ele pode fazer a terapia com hemodiálise. As medicações indicadas, IV, é o nitrocruceto de sódio, a hidralazina, os antihipertensivos orais, a gente vai acabar usando mais a UIECA e os beta-bloqueadores. Então, vamos concluir essa série, essas 4 aulas. Eu só queria lembrar que a hipertensão arterial, ela envolve todos os órgãos sistêmicos do nosso corpo. Então, por isso que é uma patologia tão vasta e tão ampla, e que acaba afetando todos esses órgãos. E não interessando se ela é uma patologia que faz uma elevação aguda, súbita, que vai causar uma lesão grave no órgão-alvo, ou se ela é uma hipertensão que ela vai causar lesões mínimas durante muito tempo e vai provocar alterações adaptativas nesses órgãos, que vão acabar, essas alterações adaptativas também fazer com que eles não trabalhem da maneira adequada e que eles também sejam disfuncionais após algum tempo. Então, a hipertensão, ela sempre é uma emergência, certo? Então, ela sempre deve ser tratada dessa forma, mesmo que crônica, nós devemos prestar muita atenção a ela. Abordamos um pouco aqui das emergências agudas, espero que vocês tenham gostado e após essa 4ª aula vamos fazer o nosso pré-teste. Boa noite e obrigado.